Fala amigos do canal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos pegar aí dicas e macetes para fazer captação de água em um córrego, certo? A gente vê aqui que esse sistema de captação tá ali a mangueira, ela vem lá da ponteira, né? E aí abastece essa caixa d'água que funciona aí como um estabilizador de afluência, tá? E aí depois nós temos o encanamento que desce o morro e abastece a casa. Aqui nós temos do outro lado da caixa, eu estava ali em cima, agora estou do outro lado. Tem aqui o cano, lá embaixo nós temos aqui um registro. Esse cano mais grosso começa a descer. E lá embaixo depois eu vou mostrar para vocês uma mangueira mais fina. Até interessante fazer isso, tá? Um cano mais grosso que sai da caixa d'água e mais abaixo você coloca uma mangueira mais fina. Isso é até interessante, mas não é obrigatório. Você pode colocar uma mangueira já com a mesma bitola a partir daqui. Caixa d'água até é interessante colocar quando você tem um córrego intermitente, que é um córrego que o volume d'água, o fluxo d'água, ele altera muito. Você vê que aqui tem uma represa, eu vou chegar mais perto, vou mostrar. E essa represa, ela não está vertendo. Essa represa, ela está infiltrando e a água está correndo por baixo. Então, nesse caso, pode ser interessante colocar uma caixa d'água. Ela funciona como um regulador para evitar que entrem bolhas na tubulação, tá? Mas eu encontrei alguns errinhos aqui nesse sistema. Eu vou compartilhar para vocês que erro que são esses, para que vocês também não cometam, tá? Se você coloca uma caixa d'água, você vai ter que ter um sifão para fazer a limpeza da sujeira que acumula no fundo. Aqui eu já colocaria essa captação um pouco mais alta, tá? Para não pegar a água que está no fundo, porque a água que está no fundo é uma água que tem sujeira, que vai sendo acumulada por decantação. Então colocar mais no meio da caixa, que aí você pega a água limpa. Aqui está se pegando a água que está vindo do fundo. Então a pessoa que fez esse sistema, ela não entendia muito bem como a coisa funciona, mas é para isso que esse vídeo existe, tá? Então aqui, essa caixa d'água, ela pode servir como um regulador para evitar que entrem bolhas na tubulação, legal, pode ser utilizada. E também como um decantador, só que aqui ela não está sendo utilizada como um decantador, porque foi colocado a captação lá no fundo da caixa. Mas o correto é colocar no meio, tá? Para não pegar a sujeira. E aí você vai ter que ter um sifão para periodicamente, lá uma vez a cada 3 meses, você vir e sifonar o fundo para retirar a sujeira que está no fundo. Isso se faz, é igual a limpeza de um aquário, tá? A gente usa um sifão para puxar a sujeira que está no fundo para fora, tá? É simplesmente uma mangueira. Aí na ponta da mangueira tem um cone, pode ser assim, tipo uma ponta de garrafa PET grudada no cano, que vai sugar a sujeira, passar por cima e jogar para fora. Você tem que fazer isso periodicamente. Agora vamos lá para a ponteira. Eu estou um pouco cansado porque eu subi o morro, tá? Aqui é no alto de um morro, né? Então essa água toda que está aqui, ela desce, tá certo? Aqui a cachoeirinha é um córrego que tem pouco fluxo. Então quando chove, o fluxo é maior, o fluxo de água, né? Agora nós temos em um momento de baixo fluxo. Agora vamos para os erros que eu encontrei aqui. Aqui tu percebe que é uma represa. Então eles fizeram aqui uma represinha com pedra, usaram até cimento. E eles acabaram desistindo da represa e botaram uma caixa d'água, porque o rio é intermitente. Então quer dizer, aqui no caso era para a água estar vertendo por cima da barragem, mas você vê que ela tá infiltrando e está saindo por baixo, né? Olha lá, ó,
ela está vertendo por baixo da barragem. Isso gera problema, porque quando não chove ela seca e aí eles não conseguem fazer a captação. Então é até interessante botar uma caixa d'água, mas se você não tiver problema nessa tua barragem aí, não precisa de caixa d'água, é só fazer uma represa e colocar a ponteira que já resolve. Caixa d'água realmente é quando você tem problema aí de entrar bolha na mangueira. O cara, ele tem um problema aqui, que ele não colocou ponteira lá na captação. Ó, aqui é a ponteira dele, ó. Tá vendo? Tá lá a caixa d'água, um pouco abaixo do nível. Ele botou uma mangueira, só que aqui ele não botou ponteira nenhuma. Olha lá, não sei se tá dando de enxergar. Tá? Ele simplesmente botou a mangueira dentro do córregozinho de água. Mas o ideal é pegar uma garrafa de plástico grande, fazer furos e colocar uma tela de mosquiteiro em volta, ou um tecido de algodão, que é para filtrar, porque senão começa a encher de sujeira a caixa. E aí ele, além de encher de sujeira, ele ainda botou a captação no fundo da caixa. Então a água que está chegando lá para ele é uma água cheia de sujeira. O que tem que fazer? Colocar uma garrafa PET. Essa ponteira era para estar no fundo desse poço, não era para estar aqui. Era para estar no fundo daquele poço ali. E a caixa d'água era para estar mais embaixo, tá? Que daí a ponteira a gente finca uma estaca e coloca a ponteira na meia água, nem tão lá embaixo no fundo e nem tão em cima. Ela fica na meia água, que é para pegar água limpa. E essa ponteira, uma garrafa PET com vários furos e com um tecido em volta ou uma tela de mosquiteiro para estar filtrando a água. E daí essa água ir para a caixa d'água, e a captação da caixa d'água tem que ser na metade da caixa, porque daí a caixa funciona como um decantador também, tá? Então quer dizer, esses são os erros encontrados aqui, tá? Mas está funcionando, ó. Aqui ele está pegando essa água que está entrando por esse cano, que tem uma queda, e está levando lá para a caixa d'água. Vamos lá na caixa ver a água correndo lá. Ó, então o sistema dele tá funcionando, tá vendo? Ela tá enchendo a água, só que a água que tá vindo é uma água que não tem ponteira, não tem um filtro lá na ponta, né? Não tem uma tela, não tem nada. E tá acumulando bastante sujeira lá no fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a sujeira que tá lá no fundo, mas tem bastante, vai acumular sujeira, né? E aí ele ainda faz a captação muito no fundo da caixa. Então toda a sujeira que tá caindo lá tá entrando na tubulação dele. Era para ele ter colocado mais no meio da caixa, que aí a caixa funciona como um decantador, que vai começar a acumular sujeira embaixo, mas aí você periodicamente vem com um sifão, faz a limpeza. O sifão é só uma mangueira d'água simples, tá? Pode ser uma mangueira aqui como essa, que você vai colocar lá no fundo da caixa, vai puxar, vai sugar, ou vai encher a mangueira d'água antes de colocar. Coloca, ela vai começar a puxar a água do fundo da caixa e jogando para fora. E aí essa água do fundo vai vir uma água cheia de sujeira, você vai limpar a caixa d'água. Você pode pegar uma garrafa PET, cortar um funil e colocar aqui na ponta para a boca ficar maior, para poder ir sugando toda a sujeira debaixo da caixa d'água. Caixa d'água é bom para quando tem córregos com pouca água. Aí pode até ser interessante você colocar para regular o fluxo, né? Um regulador de afluência, e também funciona como um decantador. Ó, mais uma dica importante é o seguinte: antes de dar a dica, deixa o likezão aí, se gostou do vídeo, compartilha. E se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, se inscreve. Se inscreveu, continua se inscrevendo. Seguinte, quanto maior for aqui na ponta, você não deve fazer como ele fez aqui não, tá? Botar a mangueira direto na água, porque entra muita sujeira. Você tem que pegar uma garrafa PET ou uma garrafa maior, um galão,
né, de plástico, fazer vários furos grandes e depois colocar em volta uma tela ou um tecido de algodão. Quanto maior for essa garrafa, quanto maior for esse galão, mais fininho vai poder ser o tecido que você vai colocar e mais filtragem vai colocar na água. Então, se você colocar uma garrafa muito pequena, você vai ter que colocar uma tela com bastante vazamento. Mas se você colocar uma garrafa bem grande, você vai poder colocar um tecido bem fechado ou até 2 camadas, 3 camadas de tecido para filtrar bem a água. E aí você vai ter uma água já bem filtrada, bem limpa, tá? Então coloca um galão grande com um tecido com pouco vazamento, e aí vai filtrar. E aí, claro, periodicamente você vai ter que lavar esse tecido também, tá? Sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, 1 ano, você vai ter que fazer a manutenção do sistema, mas vai ser um sistema de mais qualidade, beleza? Então, se gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, compartilha. Ó, aqui tem outra captação, outra ponteira. Foi colocada bem lá embaixo. Não está muito certo isso aqui não. Eu não sei se eles estão usando ou se está abandonada. Mas está aqui, a ponteira está aqui. Aqui era para ter vários furos nessa ponteira. Vários furos grandes. E uma tela de mosquiteiro por cima ou até um pano, tá? Um tecido de algodão. Era para ter uma estaca fincada. E essa ponteira ela não pode ficar lá no fundo como ela tá. Ela tá lá no fundo da poça. Ela era para estar na meia água, para pegar a água do meio, que é uma água mais limpa, nem do fundo que tem sujeira e nem do topo que pode dar bolha e pode pegar sujeira também. Parece que a entrada é aqui, ó. Tem uma tela, ó. Tem uma tela que rapidamente entope e rapidamente eles ficam com problema de fornecimento de água. Então por isso que tem que ter, quanto maior for esse galão, melhor. Só que não pode ser tão grande a ponto de ele ficar para cima, né? Ele tem que ficar na meia água, é o ideal, tá? Aí ela desce e desce o morro. Você vê que ele começa com uma mangueira mais grossa perto da ponteira. Conforme vai descendo, ele afina a mangueira até ela ficar com um calibre mais fino. Para que serve isso? Para aumentar a sucção de água na ponteira, tá? Isso até pode ser bom, tá? Depende do caso. Fazer isso vai aumentar a sucção da água na ponteira. Na verdade não aumenta a sucção, né? Aumenta o poder da sucção, né? Aqui, ó. Aqui é uma tela que pode ser usada para colocar na ponteira, para evitar que entre sujeira. Quanto maior for o tamanho do galão da ponteira, mais camadas dessa tela você vai poder botar, ou até mesmo um tecido de algodão, ou várias camadas de tecido de algodão, para fazer uma boa filtragem. Então é isso, não há mais muito o que se falar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha com teus amigos. Olha só a palmito Jussara, uma muda. Aqui, isso aqui é palmito Jussara. Forte abraço, tamo junto. Valeu!